Olá, pessoal. Vamos começar aqui nossa aula de introdução aos algoritmos e fluxogramas. Eu sou o professor Leandro Maia e vou utilizar aqui ao longo dessa aula os slides produzidos pela professora Virginia e pelo professor João. E eu acabei fazendo algumas alterações, uma ou outra ao longo dos slides, e vai ser esse aqui o material da nossa aula, tá? Ele vai estar disponibilizado no Classroom e também no GitHub, né? Caso você esteja assistindo essa aula aqui e não seja um aluno meu nesse momento, que esteja inscrito na minha disciplina, em esse mesmo slide que eu estou utilizando aqui, ele está disponibilizado no GitHub também. O endereço eu vou mostrar daqui a pouco. Seguinte, como essa é a primeira aula, eu vou dar alguns avisos aqui no início. Eu espero que as aulas sejam assistidas em sequência, então provavelmente você não vai assistir a aula 2 antes de assistir a aula 1. Então eu não vou dar esses mesmos avisos nas outras aulas. Então vou gastar aqui alguns minutinhos dessa primeira aula, mas eu acho que esses avisos são importantes. Primeiro, essa primeira aula é uma aula muito densa. Tá? Ela é repleta de conceitos novos. Então eu estou gravando essa aula nesse momento, não sei quanto tempo ela vai durar exatamente, mas é certo que essa aula terá mais de 1 hora. Isso é fato, tá? Então, se você estiver assistindo essa aula e ela começar a ficar meio cansativa, você está cansado, não é a sua primeira aula do dia, você está assistindo à noite, alguma coisa, dá uma parada, depois volta, assiste. A ideia é que essa aula fique disponível ad eterno, então se você não puder assistir ela nesse exato momento, que não é uma aula, um horário confortável, assista depois. Mas ela é uma aula muito cheia de informações. Porque o que acontece? Eu estou partindo do pressuposto que você tem conhecimento zero sobre algoritmo e fluxograma, sobre programação e coisas relacionadas. Então, não existe nenhum salto maior do que esse da primeira aula, porque o seu ganho aqui é infinito, que você vai partir de zero conhecimento para alguma coisa. Depois você pode até dobrar, né, triplicar, incrementar alguma coisa, mas nenhum salto é tão grande quanto do zero para algum valor. E é isso que vai acontecer nessa primeira aula aqui, tá bom? Então, assista ela com bastante cuidado, assim, de preferência num ambiente tranquilo, tá? Porque são muitas informações que provavelmente você não está acostumado a ver, tá bom? Então, essa aula é densa. A ideia é que as outras aulas não sejam tão densas quanto essa primeira, mas não tem como começar sem eu falar um pouco dos termos, né, explicar e tudo. Então, vou pedir esse carinho para vocês aí nessa primeira aula. Ao longo da aula, eu vou acabar mostrando algum software aqui e tudo. Não existe uso de software obrigatório na minha disciplina, tá? De introdução à programação ou de introdução à informática, dependendo de qual curso que você estiver fazendo. Eu utilizo alguns softwares, tipo Visual Studio para programar, eu utilizo bastante o Notepad++, ou o Sublime como editor de texto, tá? Talvez esses nomes não sejam familiares para vocês ainda, mas serão ao longo do curso. Então, não precise se preocupar, tá? Nenhum deles é obrigatório. Ao longo do curso, você vai escolhendo as ferramentas que melhor você se adaptar. Tá? Eu não faço exigência de nenhuma ferramenta, tá bom? E o seguinte, você vai assistir essa aula através do YouTube. Essa aula não é uma aula síncrona, e eu disponibilizo ela na RNP. Então, consequentemente, ela está sendo gravada agora, sem a presença dos alunos, e vai ser disponibilizada no YouTube. Então, depois de assistir a aula, se você quiser dar um like ou um dislike,
fique à vontade, tá? Os meus vídeos não são monetizados, eu não recebo por isso. Na verdade, a indicação de like e dislike é mais para ajudar o conteúdo chegar a outras pessoas, tá? Eu não recebo nada por isso. A única coisa que eu vou pedir, antes de começar a aula propriamente dito agora, é que se você der um like, ou principalmente o dislike, dê o motivo do dislike. Porque o like, ele de certa forma, fala, olha, ok, estou indo no caminho certo. Mas o dislike, ele não fala aonde eu errei. Então, quando a pessoa simplesmente fala que não gostou, eu não sei se ela não gostou do conteúdo, se ela não gostou da minha apresentação, se ela não gostou dos slides, se ela não gostou do tempo da aula, eu não tenho essa informação. Então, os meus alunos têm acesso ao Classroom. Então, ele pode preencher o formulário e passar esse feedback para mim. Mas se você não for um aluno meu direto e quiser deixar essa informação, é um bom guia para que eu possa direcionar minhas próximas aulas. Tranquilo? Então vamos lá começar a aula propriamente dito agora. Nem sei quanto tempo eu gastei nesses avisos iniciais, mas eu acho que eles são importantes, senão não teria feito. Tá? Então vamos lá. Primeiro, né? O que é um computador? O computador é uma máquina que é utilizada para computar dados. Tá? Então é isso. Ele não vai fazer nada diferente do que você possa fazer. Muito pelo contrário, se a gente for parar para pensar do ponto de vista de capacidade do que o computador pode fazer, ele pode fazer muito menos que você. A diferença é que ele consegue fazer muito rápido. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Então, o computador ele consegue fazer pequenas tarefas muito rapidamente. Então, se você souber instruí-lo adequadamente, ele consegue processar uma grande quantidade de dados, computar uma grande quantidade de dados, e você levaria uma quantidade de tempo que provavelmente você não tem de vida para poder processar aquilo ali. Tá? Então, um computador nada mais é do que computar os dados que você vai fornecer para ele. É isso. Tá? Ele em si não faz nada de especial, não tem seres mitológicos dentro dele, tem nada disso. Então é um hardwarezinho com um conjunto de instruções bem limitado que vai fazer aquilo que você está querendo que ele faça através da programação que você forneceu para ele. Tá bom? Então é isso daí, nada de especial. E o seguinte, quais foram as necessidades básicas que levaram ao surgimento dos computadores? Primeiro de tudo, realizar cálculo de forma mais rápida. Tá? E não é simplesmente realizar o cálculo de forma mais rápida. Ele também tem muita relação com essa terceira bolinha aqui, ó, tá? De processar cada vez mais dados. Porque não é simplesmente fazer rápido. Porque fazer rápido, mas se você tem pouco dado, talvez nem seja interessante você colocar o computador para fazer, você mesmo faz. Então a ideia é que você consiga fazer cálculos de forma mais rápidas, mas com grande quantidade de dados. É aí que o computador se torna interessante de ser utilizado, tá bom? E também é uma maneira de você controlar, tá? Porque é você que vai especificar os processos, então é uma maneira de controlar de forma automática as coisas que você quer que o computador faça. Então, você programa ele. Tá? Ele é uma máquina. Você programa. Olha, eu quero que você faça isso com esses dados e me entregue no tal formato, por aí vai. Então, a necessidade basicamente de um computador é para fazer aquilo que você gastaria muito tempo para fazer. Ou então que você quer utilizar o seu tempo enquanto ele está gastando o tempo dele. Ah, então sei lá, eu posso até assistir uma televisão enquanto o computador está fazendo as contas para mim, entendeu? De repente você quer simplesmente paralelizar as suas tarefas. Né? Enquanto eu faço uma coisa, ele faz a outra coisa que eu estou precisando para mim. Bom, então, é basicamente isso daí que a gente usa o computador. Bom, e vamos lá. E o computador ele é composto de quantas partes? Basicamente duas. O hardware e o software. De uma maneira muito simplificada, o hardware é aquilo que é físico.
tá? Que você pode tocar. Então você pode tocar na impressora, você pode tocar no seu gabinete, no mouse, no teclado, entendeu? Então, assim, o hardware basicamente é aquilo que você pode tocar, é o meio físico onde as coisas acontecem. E o software em si, ele é meio que virtual, porque você não toca no software propriamente dito. Então, ele nada mais é do que o conjunto de instruções para realizar aquelas tarefas que você quer que o computador faça, que a gente já discutiu aqui nesse slide aqui, tá bom? Então, hardware é a parte que eu toco, a parte física, e software é a parte que eu não toco, a parte virtual. É a parte que eu programo como esses dispositivos vão funcionar. Tá? Então, eu programo aqui para ser executado aqui, para que esse cara aqui trabalhe. Tá? Então, é basicamente essa a ideia. Tá bom? E o seguinte, o que é o software? Né? Que a gente discutiu aqui. Ó. É uma coleção de programas e ou instruções executadas pelo computador. E os tipos de software? Software do sistema, que a gente chama de sistema operacional. Os aplicativos ou os programas que vão rodar em cima desse software de sistema. E o software de programação, que são os softwares que nós utilizamos para fazer os aplicativos. Tá? Então, nós, programadores, utilizamos esses softwares aqui para fazer outros softwares para rodar sobre um determinado sistema. Bom, o usuário, de uma maneira geral, ele utiliza só as duas primeiras bolinhas. E nós, desenvolvedores, utilizamos as três. Então, nós utilizamos softwares para fazer softwares. Então, vamos lá. E o software do sistema? Ele provê as funcionalidades básicas do computador. Tá? Ele realiza o controle e o gerenciamento do hardware para que você não possa tocar, quando eu digo tocar, é mexer em funcionalidades que você não deveria mexer. Tá? Então, o trabalho dele é, de certa forma, ter um controle sobre o que o hardware fornece para você. Então, vamos supor que você quer usar a placa de vídeo, ele vai fornecer uma camada de abstração para que você só utilize aquilo que é possível ser utilizado da placa de vídeo. Tá? Então, você não tem que ficar futricando na placa de vídeo, vamos dizer assim. Não, então eu forneço uma camada de abstração e você vai utilizar isso aqui. Tá? Então, o trabalho do sistema operacional é gerenciar essas coisas e colocar uma espécie de segurança, de limite para que você só mexa naquilo que é permitido de mexer, tá bom? Então, o sistema operacional ele serve como uma plataforma para a execução dos aplicativos, tá? E os aplicativos, ou os programas, ou software, né, propriamente dito, assim, quando a gente fala de software vulgarmente, ele fala assim, o software. A gente está falando desses caras aqui, ó. Essas figurinhas estão super desatualizadas, mas nenhum deles tem esse ícone mais, né? Todos já mudaram. Mas a ideia é o seguinte, esses programinhas aqui, ó, é o que vai rodar em cima do sistema operacional. Então, para você rodar o WinRAR, você tem que ter o Windows instalado. O Internet Explorer, o Nerin, a maioria das pessoas nem conhece que isso aqui era aplicativo para gravar CD, DVD e tudo. Né? Seus navegadores, um suite de aplicativos, né? O Word, o Excel e tudo aqui que faz parte do pacote Office, Outlook para poder ler e-mail, message e outras coisas. Tudo isso aqui vai rodar em cima do sistema operacional. Então eu preciso ter aquela camada de proteção, aquela camada com as funcionalidades que o sistema operacional deixa eu utilizar para que esses programas aqui rodem. Tá? Então esses programas eles só enxergam, só conseguem usar aquilo que o sistema operacional fornece de abstração para eles. Tá bom? Aqui não tem acesso direto ao hardware. Ele fala assim, eu vou chegar ali na placa de vídeo e vou fazer tal coisa. Não, tem uma camadinha antes para ser utilizado. E nós, desenvolvedores, utilizamos o software de programação. Tá? Então, a tarefa do software de programação
é fornecer um ambiente para que você construa outros softwares para que as pessoas utilizem. Ou mesmo você, né? Você é uma pessoa também, você está incluída nesse grupo. Então, é basicamente fazer isso aqui, ó. Para que as pessoas fizessem esses softwares, os programadores utilizaram softwares de programação. Bom, e aqui tem exemplo aqui, MATLAB, CodeBlocks, Eclipse. Esse aqui não sei o que é. Esse aqui realmente não sei. Ou então talvez tenha mudado o ícone aí, eu não lembro. Então esse aqui eu vou ficar devendo o que é essa figurinha aqui. Mas MATLAB, CodeBlocks para você programar em C, C++ e tal. Eclipse em várias linguagens e esse outro aqui, não lembro. Linguagem de programação. Existem muitas linguagens de programação, mas são muitas mesmo. Sim, daria para fazer vários e vários e vários slides aqui simplesmente listando as linguagens de programação. E não tem uma que é melhor do que a outra. Tem as que eu considero ruim. Né? Tem várias que são ruins. Visual Basic eu acho bem ruim. Mas cada linguagem de programação ela é mais adequada para você fazer uma ou outra coisa. E uma boa linguagem de programação é aquela que você domina também, né? Porque se você domina uma linguagem de programação, provavelmente você consegue fazer a tarefa que você precisa fazer bem mais rápido daquela linguagem do que se você for fazer uma outra linguagem. Então, linguagem de programação boa é aquela que você sabe usar. E tem umas que são ruins mesmo que você sabe usar, tipo o Visual Basic, que eu acho ruim, tá? Já trabalhei com ela e não acho legal não. Tem o Visual Basic novo do .NET, que é diferente, mas eu utilizei ele nos primórdios e não era legal, tá bom? Então aqui são só exemplos de linguagens de programação. O objetivo do curso é trabalhar com C, tá? Não do curso de desenvolvimento de sistemas ou do curso de automação, de eletrônica, dependendo de quem estiver assistindo essa aula. Não é o objetivo do curso. O objetivo do curso que eu falo dessa disciplina, tá? Disciplina de introdução à programação ou introdução à informática. Nós vamos utilizar como linguagem de programação ferramental, né, para poder fazer os nossos trabalhos e acompanhar as aulas, a linguagem C. E o seguinte, já que eu falei do software e a parte do hardware, né? São todos os equipamentos físicos do computador. É aquilo que eu falei, que você consegue tocar, consegue pegar nele. Necessita de software para funcionar. Isso daqui é um comentário que eu coloquei, tá? Isso aqui não fazia parte do slide original. Eu considero isso aqui como uma semi-verdade. Por quê? Do ponto de vista computacional, hardware e software eles são equivalentes. E não tem nada que te impeça de fazer um hardware bem específico para executar uma mesma tarefa que um software executa, não. Tá? Não tem nenhum impedimento. A diferença é que se você fizer um hardware extremamente específico para poder fazer aquela funcionalidade que o software vai fazer, aquele hardware vai ficar grande. Tá? Ele é muito detalhado, ele tem que fazer exatamente aquela mesma coisa que o software faz e gasta componente, né? Então, eu tenho que fazer as ligações, os fios, as coisas todas, então ele vai ficar grande. Então, na prática, ninguém faz, por isso que fala que ele precisa do software para funcionar, mas de uma maneira real mesmo, não, tá? Então, qual que é a ideia? É que hardware e software trabalhem de forma parceira. Tá? Então, o hardware me fornece os recursos e eu utilizo o software para trabalhar com aqueles recursos e realizar minhas tarefas, tá bom? Então é o seguinte, o hardware é dividido em 3 grandes partes. Né? Claro que cada parte dessa daqui eu posso entrar e detalhar mais e mais e mais e mais e mais. O nível de granularidade aqui está altíssimo. Então é como se o computador só conseguisse enxergar ele como 3 partes. E quais são essas 3 partes? A unidade central de processamento, que é o lugar responsável por fazer as contas. Vocês vão ver ao longo do curso que o computador nada mais é do que um fazedor de contas.
tá? Ele só faz conta. Até mesmo quando ele está tomando decisões, ele está tomando decisões baseadas em conta. Eu tenho a memória, que ela é responsável por armazenar os dados, para que eu tenha noção de estado. Então não é que aquilo simplesmente aconteceu. Aquilo aconteceu em algum momento. Então, o conjunto de ações ao longo do tempo pode produzir resultado diferente se eu tiver um ou outro estado. Tá? Então, como o computador ele parte de um determinado ponto, executa suas ações em cima dos dados, eu posso garantir que se eu partir do mesmo ponto, com os mesmos dados, eu chego no mesmo lugar. O computador não produz resultado diferente, não. Agora, se eu tiver estados diferentes no meio do caminho, eu posso chegar em resultados diferentes, tá bom? Então, é muito importante a presença da memória para que eu consiga armazenar esses estados aí. E o dispositivo de entrada e saída. Por quê? Eu tenho que fornecer as entradas para o meu computador trabalhar e ele me fornecer saída. Então, eu venho fazendo, faça tal coisa e ele fala, toma aqui o resultado. Então, eu tenho que entrar com os dados e ele sai com dados para mim. Então, eu posso considerar o computador aí como essas três grandes partes aí. A parte do processamento, que faz conta, a parte da memória, responsável por armazenar os estados, e a parte de entrada e saída, que é para eu fornecer os estímulos, né, as entradas para o computador, e receber o resultado daquele processamento, na saída. Então tá aqui uma figurinha, né, mostrando aqui dispositivos de entrada e de saída. Então vídeo aqui saída, teclado e mouse como entrada, a parte da unidade de processamento aqui, o processador, e a parte de memória. Então tem aqui os HDs, mais um pente de memória RAM aqui. Então, exemplos dessas coisas aqui foram faladas nesses slides. Vamos lá. E para a gente começar aqui a parte propriamente de falar de programação e tudo, qual que é a ideia aqui? Ó? Automação é o processo realizado por máquinas com o objetivo de executar tarefas humanas. Então, é aquilo que eu falei alguns slides atrás. Não é que eu não possa fazer. Bom, eu posso fazer. Mas a ideia é que eu automatize, que eu programe o computador para fazer a tarefa para mim. Enquanto isso, eu vou fazer outra coisa. Tá? Então, esse é meu objetivo. Para que tenha êxito, a automação deve ser representada por uma linguagem que descreve seu funcionamento. Então, não é passar a instrução no computador igual a mãe da gente passa. Tipo, vai lá lavar o banheiro, faz não sei o que, varre a casa. E aí você já entendeu tudo que tem que fazer. Não é assim. Para o computador, você tem que descrever passo a passo tudo que você quer que faz, exatamente, daquele jeito. Tá? Então, o que é importante? Que você passe essas informações para o computador, né, para automatizar a sua tarefa, numa determinada linguagem. E essa linguagem ela tem uma estrutura formalizada, então ela não pode ser ambígua. Dado uma informação, ele não pode virar e falar assim, eu faço isso ou aquilo. Ele não pode ser assim, tá bom? Então tem que ser bem determinístico, tem que saber exatamente o que ele faz. E outra coisa, a linguagem ela tem que ser bem descritiva, descrever o que a máquina irá fazer. Tá? Então não, não pode ter nada ali relacionado com algo que ele tenha que tomar uma decisão. Ele fala assim, então, sei lá, eu acho que eu devo executar essa instrução. Não, você é que passa para ele exatamente o que você quer que ele faça. Tá? Até mesmo quando a gente fala de geração de coisas aleatórias, né, números aleatórios e outras coisas, e parece que o computador toma a decisão de gerar aquilo, na verdade não. É você que colocou um algoritmo para gerar um número pseudo-aleatório. Então dá a ideia de que é aleatório, mas na verdade não é. Tudo ali está muito bem descrito do que a máquina tem que fazer, tá bom? E o seguinte,
A programação é automação a nível de software. Então, eu vou programar minha máquina para poder fazer aquela tarefa que eu quero que ela faça. Eu vou automatizar a minha tarefa. E como que a gente faz isso? Algoritmos e fluxogramas, né? São as linguagens utilizadas para descrever o funcionamento de um computador, né? De um programa de computador. Os algoritmos, em geral, a gente faz via texto e os fluxogramas, em geral, de forma visual, tá? Então, ele é um algoritmo visual. Você consegue acompanhar através de setas e símbolos o que vai acontecer com o seu programa. Então, vamos lá. Algoritmos. Um algoritmo pode ser definido como uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. Vamos quebrar essa frase aqui em alguns pedaços. Então, o algoritmo pode ser definido como uma sequência de instruções ordenadas. Primeiro, as instruções elas precisam estar ordenadas porque mesmo que você pegue o mesmo conjunto de instruções, se eles estiverem em ordem diferente, produz resultado diferente. Eu falei isso no outro slide. Eu posso garantir para vocês que se vocês partirem de um determinado ponto, executar as mesmas instruções com os mesmos dados, você chega no mesmo lugar. Então é importante que até as instruções sejam executadas na mesma ordem. Tá? Senão é claro que ele produz resultados diferentes. Outra coisa, de forma lógica, né? Porque se for para poder distribuir as instruções de uma forma que não tem lógica, não faz sentido você fazer aquilo ali. Né? Você vai programar o computador para poder fazer uma coisa que não tem lógica, então tem que ser feito de forma lógica, tá? Para resolução de uma determinada tarefa ou problema. Esse é o seu foco. Você quer que o computador faça uma tarefa para você, ou que resolva um problema para você. Se não for para o computador fazer isso daí, não precisa de você programar. Essa é o nosso ponto de partida. Tá? Então, seguinte, olha, não é para o computador fazer uma tarefa para mim, nem resolver um problema, então não tem necessidade de eu programá-lo. É isso, tá bom? E o seguinte, apesar da palavra algoritmo ela parecer com algo estritamente ligado à programação, na verdade o algoritmo ele faz parte do dia a dia da gente o tempo inteiro. Sabe, a gente o tempo todo tem algoritmos aí, a gente tromba com ele, mas ele não tem esse nome. Então, você acha que você está vendo algoritmos agora pela primeira vez, mas na verdade não. Você está sendo exposto a algoritmos desde o momento que você nasceu, tá? Então, olha só. Exemplo de algoritmo aqui, ó. Instruções de medicamento. Tem lá passo a passo do que você tem que fazer. Ó, toma de tanto em tantas horas, tal dosagem e tudo, efeitos adversos, tem tudo lá o algoritmo. Indicação de como montar o aparelho, isso aqui na sala de aula eu até falo, isso aqui é o típico algoritmo que ninguém segue, né? Eu, pelo menos, quando eu falo ninguém, eu estou falando de mim, né? Especificamente. Como que é meu algoritmo para montar o aparelho? Eu recebo o aparelho, aí eu tento montar ele, deu errado de novo pela terceira vez, aí eu procuro ajuda para poder tentar montar aquele aparelho. Basicamente é esse meu algoritmo. Mas a ideia é que quando você compra um aparelho, vem lá o manual de instruções, né? Aquele manual de instruções é o algoritmo de como montar aquele aparelho. Uma receita de culinária para quem se aventura na cozinha é eu, por exemplo. Quando tem que fazer alguma coisa aí, ó, especial, eu tenho que seguir uma receita, porque vai dar errado. Se, se eu for fazer um negócio da minha cabeça, não vai dar certo, não. Então eu tenho que seguir um algoritmo de receita aí para poder conseguir produzir alguma coisa. Seguindo a receita já costuma dar errado, imagina se eu não seguir. E o seguinte, voltando aqui, né, de algoritmo, descrição de um padrão de comportamento expressado através de um conjunto finito de ações primitivas. Isso daqui, ó, é o que está mais perto do que o computador faz, tá? O computador, ele tem instruções que faz pouquíssimas coisas. Ele soma, ele subtrai, ele multiplica, ele divide.
ele compara uma coisa. Então, assim, as ações do computador elas são muito primitivas, muito simples, muito reduzidas. Só que um tanto de ações simples sendo realizado em cima dos seus dados produz o resultado que você está querendo. Tá? Então, basicamente o que a gente quer que o computador faça é um tanto de tarefinha pequenininha para produzir o resultado final, o resultado desejado aí para aquela gente, né, que está escrevendo o programa, tá bom? Então isso aqui é o que está mais próximo do que o computador faz propriamente dito. E vamos lá. Continuando aqui no assunto de algoritmos, né? Descreva uma sequência de passos computacionais que transformam a entrada numa saída. É porque eu falei com vocês que a interface que nós temos é a entrada e a saída. Eu forneço estímulos para o computador trabalhar e fornecer para mim a saída com o resultado daquilo que eu pedi para ele fazer. Tá? Então, essa sequência de passos que o computador faz em cima das minhas entradas é o que produz uma determinada saída. E a solução do problema é obtida a partir da combinação dessas ações. Tá? Isso aqui é mais reforçando as coisas que eu já tinha falado. E, vamos lá, recebe um valor de entrada e produz outros valores como saída e trabalha de forma descritiva e sistemática. Tá? Então, o computador não pode ter bagunça com ele, vamos dizer assim. Tá? Se você não for muito detalhado, muito específico, muito descritivo, nada ambíguo, ele não consegue produzir o que você quer que ele produza. Tá? É basicamente isso, tá? Para a gente começar aqui. Por que é importante entender essas coisas? Para que você consiga também ter ideia do que o computador pode fazer. Porque senão você fica assim, eu quero que o computador ele gere um número aleatório aqui para mim sem eu fornecer nada para ele. Não tem como, tá? Não tem como. Ele tem que ter alguma informação ali, tá? Seja o estado, o tempo, o mexer do mouse, alguma coisa tem que ser fornecida como entrada para que ele consiga produzir um número aleatório. Tá? Então, pseudo-aleatório, no caso. Então, é importante que você consiga ter mais ou menos ideia do que o computador é capaz de fazer. Tá? Então, a princípio, ele não faz nada complexo, muito pelo contrário. Ele faz tudo muito simples. Você é que combina essas ações simples para ter um resultado complexo. E vamos lá. Exemplo de algoritmo aqui. Como é que seria um algoritmo para mascar chiclete? Então, pega o chiclete, retira o papel, mastiga, né, o chiclete e joga o papel no lixo. Nem todas. Isso aqui é um exemplo de um algoritmo simplesinho, mas que eu já posso conseguir ilustrar alguma coisa. Que algumas ações aqui, ó, elas são intercambiáveis e produzem o mesmo resultado. Então, por exemplo, eu posso jogar o papel do chiclete fora antes de começar a mastigar. Assim como eu posso começar a mastigar antes de jogar o papel no lixo. Tá? Então, trocar essas duas instruções aqui produz o mesmo resultado. Mas, por exemplo, eu não posso começar a mastigar sem tirar o papel. Pelo menos não deveria, né? E a primeira coisa de tudo é que eu tenho que pegar o chiclete. Então, só para que vocês consigam começar a ter uma ideia aqui de algoritmo, nada mais é aqui, ó, que um conjunto de passos. No final das contas, eu quero mastigar o chiclete. Algumas ações podem ser trocadas que vão produzir o mesmo resultado. Tá? Mas isso aqui é iniciozinho, só para a gente ter ideia de algoritmo, tá? Sequência de passos. Então eu tenho uma marcação aqui de início, conjunto de ações e finalizo o meu algoritmo. Então como que seria um algoritmo para fazer uma prova? Então vamos lá. Leia a prova, né? Isso é o que deveria sempre ser feito, apesar que a gente não faz. Nosso algoritmo de tentar fazer a prova é bem diferente. Em geral, você já pega ela, já tenta fazer a primeira questão,
Aí ele fez ou não fez, passa para a segunda e por aí vai, ao invés de ler a prova toda. Mas vamos supor que a gente faça da maneira que deveria ser feito. Então eu vou, leio a prova toda, pego o lápis, caneta, lapiseira, o que for, e aí eu começo a fazer minha prova. E aí eu vou fazer a minha prova aqui, ó, enquanto houver questões em branco ou, tá, eu ainda tiver tempo. Que no caso aqui é e tempo não terminou. Então o que acontece? Se eu acabei de fazer a prova, então ela não tem nenhuma questão em branco, ou o tempo acabou, eu tenho que entregar essa prova. Tá? Então, qual que é a ideia? É que eu fique fazendo a prova enquanto tiver questões em branco e que o tempo não tenha terminado. Caso qualquer um desses aqui não seja verdadeiro, eu tenho que entregar a prova. Então, acabou as questões, eu já fiz todas elas, vou ficar fazendo o que com a prova na mão? Ah, não quero gastar meu tempo ficar aqui na sala. Não, vai embora, sai da sala, entendeu? Já terminou a prova, não fica encebando dentro da sala, não. Já terminou, acabou, entrega e tchau. Então, olha só. Agora, eu posso estar ali fazendo a prova, não terminei a prova, não fiz todas as questões, mas o tempo acabou. Eu tenho que entregar a prova do mesmo jeito. Tá? Então, basta que uma dessas condições aqui sejam falsas para eu ter que entregar a prova. E a ideia é que eu vou ficar aqui, ó, fazendo a prova. Se eu souber fazer a questão, eu resolvo. Se eu não souber, eu pulo para outra. O que geralmente acontece comigo quando eu estou fazendo prova é que eu sempre não sei até chegar na última questão. Aí na hora que chega na última questão eu falo, ixi, lascou. Então eu tenho que voltar e ver e falar, não, não é que eu sei fazer essa questão aqui. Aí eu volto e resolvo. Ah, mas é isso aqui, basicamente. Olha, você tem tempo e ainda tem questão para fazer, fica fazendo a prova. Então, é um exemplo de um algoritmo seu do dia a dia de como fazer a prova. Vamos lá. Algoritmo é a representação do que um programa deve fazer descrito em uma pseudolinguagem. Por que o algoritmo ele é escrito numa pseudolinguagem? Porque o algoritmo ele não é, ele em geral não vai ser lido, tá, não é que ele não vai ser lido pelo programador, ele vai ser lido pelo programador, afinal de contas o programador ele vai implementar, né? Mas a ideia é que ele não vai ser lido só pelo programador, tá? É que qualquer pessoa, mesmo que não seja um programador, que ela consiga pegar aquele algoritmo e conseguir entender o que aquilo dali faz, tá? Então, o objetivo primário, vamos dizer, do algoritmo é que qualquer pessoa consiga entender o que é que aquilo vai fazer, né? Qual que é o objetivo daquele algoritmo. E aí, o trabalho do programador é pegar aquele algoritmo e escrever numa linguagem de programação. Quando passa para a linguagem de programação, aí já não é para qualquer um, tá? É para programadores. Mas o algoritmo em si, a ideia é que qualquer pessoa consiga entender o que aquele software faz. Tá? Então a gente começa com a escrita do algoritmo. E ele descreve, igual está escrito aqui na segunda bolinha, a lógica de funcionamento do programa. Então qualquer pessoa tem que ser capaz de entender a lógica de funcionamento do programa. Então, como eu não escrevo o algoritmo já na linguagem de programação que vai ser implementada, porque isso é trabalho do programador, eu escrevo o algoritmo numa pseudo-linguagem, num pseudo-código, que ele está entendível para o programador, né? Não é simplesmente assim, lava vasilha, sabe? Então, existe um nível de detalhamento ali para o programador conseguir fazer a tarefa, mas que uma pessoa não programadora consiga olhar aquilo dali e
entender o que é que está acontecendo. Tá bom? Então é por isso que a gente vai utilizar o Portugal, tá? Que existem várias versões, né? Cada um com uma coisa mais ou menos específica, então nós temos aqui uma variação do Portugal que é que basicamente a pessoa vai olhar e vai sacar o que é que está acontecendo. Tipo isso aqui, ó. Tá? Em Portugal, a pessoa bate o olho e sabe o que é que está acontecendo, mesmo que a pessoa não seja programadora. Vamos lá. Qual que é a estrutura básica de um algoritmo descrito numa pseudolinguagem? Eu tenho aqui um marcador de início e fim e uma sequência de comandos. Tá? Para poder separar um comando do outro, eu uso ponto e vírgula. E para que eu não misture comando com coisas que são do sistema, vamos dizer assim, reservado da linguagem, eu marco as palavras reservadas com sublinhado. Então, para que não tenha um comando início aqui, para que eu não misture comando início com a palavra reservada início, as palavras reservadas a gente dá uma sublinhada nela. Tá? Variável. Qual que é o conceito de variável? Essa aqui é um dos primeiros conceitos que nós vamos ver e que vai aparecer ao longo do nosso curso inteiro. Tá? Então, o que é uma variável? Ela armazena um dado de um determinado tipo, que pode ser recuperado através do seu nome. Então, exemplo aqui, ó. Eu tenho uma variável chamada nome variável, que ela é de um determinado tipo, do tipo do dado. Tá? Então, o que é uma variável? Ela é um lugar da memória, tá? Ela tem um endereço de um lugar da memória onde esse dado está guardado temporariamente. Então, uma variável serve para isso. Eu preciso guardar o valor, então eu guardo numa variável. Então, essa aqui é a ideia. Para ser colocado lá na memória. Naquele negócio que nós já discutimos, dos 3 blocos, e a memória ela é responsável por armazenar o estado. Então, se eu tenho uma variável, eu preciso guardar um valor lá, então eu mudei o estado do meu sistema. Onde que eu armazeno mudança de estado? Na memória. Tá? Então, as variáveis elas servem para isso. Tá? E elas devem ser criadas no início do algoritmo. Isso é uma regra que a gente leva muito próximo do que a gente vai fazer em C, tá bom? Existem várias linguagens de programação que isso não é obrigatório, colocar as variáveis no início. Mas no caso aqui, como a gente está fazendo em Portugal, e ela é muito próxima do C, que é o nosso próximo passo, nós vamos manter essa convenção de declarar a variável sempre no início dela. Tá bom? Então, olha só. Quais são os tipos de variável? Primeiro, variável inteira. Armazena números exclusivamente inteiros. Vou fazer uma ressalva nesse slide aqui. Ó. Na verdade, não é uma ressalva, né? É complementar a informação. O que acontece? Nesse momento, nós estamos vendo algoritmos. A gente não está escrevendo em uma linguagem de programação específica. Então, o que acontece? Quando eu falo com uma variável do tipo inteiro, a princípio ela pode armazenar qualquer inteiro. Não existe limite para aquela variável. Tá? Afinal de contas, ela é fictícia. Então, não existe um limite físico para qual número eu vou conseguir guardar naquela variável. Então, isso é uma coisa que a gente já precisa começar a acostumar. Que quando eu descrevo algoritmos, não existe limite físico sobre a capacidade da variável. Ela só cabe tal coisa. Vamos dizer assim, só pode guardar números de 0 a 255 ou de 0 a 65.535. Entendeu? Não existe essa limitação. E a gente vai ver mais para frente que existe na linguagem de programação real. Tá? Então eu queria frisar isso, complementar essa informação,
porque durante o algoritmo a gente não tem limite, mas a gente precisa ficar atento porque nem todos os tipos de todas as linguagens de programação guardam as mesmas coisas, tá? E como não existe memória infinita, não existe nenhum tipo de variável que tenha armazenamento infinito. Tá? Então, isso é uma outra limitação que você tem que estar atento agora que você começou a entrar no mundo aqui da programação. Não tem nada infinito no computador. Como a memória não é infinita, não existe como você guardar coisas infinitas. Então, tudo tem um limite de tamanho. Bom? Algoritmo não tem. Linguagem de programação tem. Bom? Real. Armazena números que podem conter casas decimais. Tá? Então, números reais são infinitos, assim como o inteiro. Apesar de ser infinito, o conjunto dos números reais é maior do que o conjunto dos números inteiros. Né? O infinito é maior aí. Mas é o seguinte, mesmo para números pequenos, eu posso não conseguir representar ele no computador de verdade. Porque se a gente pega um número real, sempre existe um número entre dois números quaisquer. Então, se você pega lá 0,1 e 0,2, existe um número entre eles. E não importa quais dois números quaisquer que você pegue, sempre vai existir um número entre eles. Então, não tem a ver nem com o tamanho do número, tem a ver com a quantidade de números, que é infinito. Entre quaisquer dois números reais, existe um outro número. Tá? Então, como existem infinitos números reais, também não existe a possibilidade de você guardar qualquer número real no computador. Aí existe um conjunto dos números reais que você consegue representar. Tá? Só para vocês já começarem aqui, estou frisando de novo, ter ideia do que o computador pode ou não fazer. Então ele pode guardar qualquer número real? Não. No algoritmo pode? Pode. Tá? String. Armazena textos com no máximo 255 caracteres. Então essa aqui é uma limitação que já foi imposta para o algoritmo. Tá? Em tese, isso nem precisa ser respeitado. Você vai lá e coloca um texto do tamanho que você quiser. Então, se eu quisesse simplesmente remover essa limitação aqui, estaria ok, tá bom? Continuando aqui, né, sobre strings aqui, o conteúdo das variáveis são exibidos entre aspas duplas. Tá? Então, é tipo isso aqui, ó. Deixa eu colocar um comentário aqui. Tipo isso aqui, ó. Tá? Isso aqui seria uma string, tá bom? Lógico, é o tipo lógico. Armazena somente valores lógicos, então verdadeiro ou falso. Tá? Porque lógico só tem essas possibilidades. Ou uma coisa é verdadeiro ou uma coisa é falso. Tá bom? E caractere armazena um único caractere. Pode ser uma letra, um número, um símbolo, o que for, mas é um só. Tá? Tipo aqui, ó. Vou colocar outro comentário. Tipo esse aqui, ó. Tá? Um único caractere, o caractere L. Um único caractere, o A. Um único caractere, M. Tá? Não posso ter dois. Mais de um caractere já forma um string. Bom, vamos lá. Então aqui um exemplozinho, tá? Muito simples. Duas variáveis, variável x e variável y, ambas do tipo inteiro, e uma variável nome do tipo string. Então, x recebe o valor 2, tá? Isso aqui é atribuição, nós vamos ver para frente, isso aqui é só um exemplozinho, mas nós vamos ver para frente. Isso aqui ele está pegando o valor 2 e colocando na variável x. Ele não está comparando para dizer que é igual ou não. Tá bom? Deixa eu fazer um desenho da setinha aqui. Então ele está pegando o valor 2 e armazenando na variável x.
aqui ele está pegando o valor 5 e armazenando na variável y. E aqui ele está pegando a string callTech e armazenando na variável nome, tá bom? Então, se depois eu ler o que está armazenado lá naquele endereço da variável nome, está escrito callTech. Se eu der uma olhada lá no endereço da variável y, tem 5. Se eu olhar lá no endereço da variável 2, ó, da variável x, tem o valor 2 lá, tá bom? Vamos lá, algumas regrinhas aqui, ó. Não podem ter nomes de palavras reservadas. Então, eu não posso criar uma variável chamada início. Eu não posso criar uma variável chamada fim. Eu não posso criar uma variável chamada enquanto, que são palavras reservadas. Eu não posso criar uma variável chamada leia, tá? Então, é basicamente isso daí. As minhas variáveis, ela pode ter letra, número ou underscore, né, que é aquele tracinho embaixo, desde que não seja de uma palavra reservada. Não pode possuir espaço em branco, então eu posso ter uma variável chamada Leandro Maia? Não posso, mas eu posso ter uma variável chamada Leandro underscore Maia. Isso aqui é válido, tá bom? E maiúsculo e minúsculo é indiferente. Aqui para algoritmos, tá? Então, Leandro Maia ou Leandro Maia ou tudo a mesma coisa, tá? Ele não faz distinção entre maiúsculos ou minúsculos. Então, ele não é sensível à captação, tá bom? Então, é maiúsculo ou minúsculo, tanto faz para ele, beleza? Vamos lá, constantes. Isso daqui, na sala de aula, né, presencialmente, é uma das coisas que eu mais falo. Vou falar aqui agora também, apesar de não ser presencial, ser virtual, mas é importantíssimo isso aqui. O que acontece? Eu acho que não existe nenhuma razão para você começar a programar mal só porque você está começando agora. Então, para mim, se não for para fazer bem feito, não precisa fazer. Tá? É uma das coisas que eu levo para a vida aí, tá? Então, assim, para fazer mal feito já tem outras pessoas. Então, se tem a minha participação, é para poder fazer um negócio legal, tá? E é isso daí que eu quero que vocês levem para a vida. Então é o seguinte, uma das coisas que eu acho mais importante é que você bata o olho no código da pessoa, ou no seu código, né? Igual eu falei, você é uma pessoa também, e você tenha entendimento do que é que está acontecendo ali naquele programa. Então tem gente que coloca segurança no programa protegendo por obscuridade. Porque você dá uma olhada no programa, você não faz a menor ideia do que aquilo ali está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que mais torna o seu código legível é utilizar constantes. Tá? O uso da constante literal, o que é a constante literal? É o valor da constante. Tipo isso aqui, ó, 3.1416. No lugar do nome dela é terrível. Então vamos supor que você está fazendo um programa e aí você faz alguma coisa lá que é em função do número de dígitos do telefone, por exemplo. Que hoje são 9, né, no caso do celular, e 8 para o caso de fixo. Aí você vai lá e pega e mete no meio do seu código o número 9. Cara, isso é a morte, entendeu? Então é o seguinte, não existe nenhuma razão para você fazer isso. Então, é mais uma coisa que eu vou frisar. Por isso que eu falei, essa aula aqui ela é muito densa. Eu não sei nem há quanto tempo que eu estou falando aqui, porque eu não sei que hora que eu comecei a gravar. Mas usem constantes, tá? Isso é importantíssimo para que aumente o tempo de vida do seu programa. Tá? O que acontece? Vocês vão ver que à medida que vocês forem programando, vocês vão programando melhor ao longo do tempo.
E aí, se você tiver que em algum momento voltar, pegar um código antigo seu e tiver que entender o que aquele código faz e você não conseguir entender, significa que você tem que fazer de novo. Então, o prazo de validade daquele programa passou. Então, qual que é a ideia? É que você aumente o máximo possível a validade do seu código, para que você não tenha que depois refazê-lo. E uma das formas de tornar esse tempo de vida aí no seu código maior é fazer um código bonito, é fazer um código entendível, é fazer um código que a pessoa consiga bater o olho e sacar o que é que está acontecendo, tá? Que não fique distribuído números aleatórios pelo seu código 9, 7, 5, que ninguém sabe o que aquilo ali significa. Vá lá, coloca um nome associado àquele número e usa aquele nome. Tá? Que aí a pessoa bate o olho, beleza. Já conseguiu sacar o que é que está acontecendo. Então, olha só, voltando aqui, né, nas bolinhas, já que eu já falei tudo que eu achava que era importante aqui da constante. Então, olha só, endereço de memória destinado a armazenar informações inalteráveis durante a execução do seu programa. É a definição de constante, né? Algo que não muda. Devem ser representadas por variáveis com letras maiúsculas através do comando constante e o comando de atribuição. Então, o que aqui está acontecendo? Vamos lá. Vou pegar aqui meu lápis. Eu estou criando uma constante chamada π que tem o valor nela armazenado de 3.1416. Então, se eu chegar lá no meu código e escrever π, é a mesma coisa de eu estar escrevendo 3.1416. Mesmíssima coisa. Só que quem bate o olho no código não vê 3.1416, vê π, tá bom? Então, utilize isso aqui com frequência, né? Não é para ficar usando constante em bobajada, não. Vira e fala assim, eu quero usar o número 2, esse aqui é o constante 2. Não é isso, não. É utilizar constante com coisa que faz sentido. Eu não sei, eu não estou lembrado aqui dos slides para frente, então eu não sei se tem alguns exemplos aqui que eu já alterei. Mas, exemplo, pelo menos nas soluções dos exercícios, eu posso garantir que eu crio constantes sempre que eu acho necessário, tá? É uma coisa que eu gostaria que vocês levassem para a vida. Tá? Façam um código aí bem bacana, tá bom? É o que eu chamo de programação ostentação. Então a pessoa tem que olhar e vai assim, esse cara sabe programar, é um código bem feito. Tá? Então é isso que eu quero que vocês façam também. Não tem razão, só porque você está começando agora, para começar a fazer avacalhado, não. Primeiro eu vou aprender a fazer mal feito e depois eu melhoro. Não, começa aprendendo a fazer direito desde o início. Tá? Então vamos lá. Exemplo aqui de operadores aritméticos, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Ó, a exponenciação, que é colocar um número em cima do outro, né? Tipo aqui, ó, 2 elevado a 3. Isso aqui não tem jeito de você fazer no seu código, tá? Porque o código a gente escreve de maneira linear. Então você precisa utilizar um símbolo para indicar exponenciação. Então 2 elevado a 3 é assim, ó, 2 asterisco, asterisco, 3, tá bom? Mod é o resto da divisão inteira, tá? Então, sei lá, 5 mod 2 é 1, tá? E o resto da divisão de 5 por 2 é 1. E div é o quociente inteiro da divisão. Então, 5 div 2 é 2. Então, aqui, ó, 5 div 2 é 2. Tranquilo? Expressões. Isso aqui é o que eu acabei de falar com vocês, né? Que a gente tem que escrever de forma linear. Então, não dá para você fazer isso aqui. Você tem que fazer isso aqui, ó. E chave, colchete e parênteses têm significados diferentes na programação. Então, como delimitador, a gente sempre vai utilizar parênteses aqui. Tá? Então, parênteses, colchetes e chaves, igual é na ordem tradicional da matemática, aqui tudo é parênteses para a gente. Então,
Atribuição é o que eu acabei de falar, né? Assim, acabei de falar alguns slides atrás. Atribuir é você colocar o valor numa variável. Então, aqui é colocar o 2 no x, colocar o 5 no y, colocar Coltec no nome. E a gente faz isso através do igual, que é o nosso sinal de atribuição, tá bom? Parênteses, né? Que eu acabei de falar, que a gente usa parênteses para a gente poder delimitar. Então, como divisão tem prioridade sobre... Prioridade não, precedência sobre adição. Se eu quiser executar a adição antes, então eu tenho que colocar a adição entre parênteses. Mas isso aqui a gente já está cansado de saber, né? A gente estuda matemática aí há muitos e muitos anos. Né? Se a gente está começando agora aqui o nosso curso, pelo menos o ensino fundamental inteiro você trabalhou com matemática. Então isso aqui não é novidade nenhuma. Função de leitura. Seguinte, a gente acabou de ver que para eu poder interagir, eu preciso de entrada e saída. Então, como que eu faço para ler do usuário? Então, eu tenho que interagir com ele. Eu interajo com ele através desse comando leia aqui. Ó. Então, o que o leia vai fazer? Ele vai pegar o que o cara digitou e guardar na variável nome. Tá? Então, se eu chego e faço assim, leia nome e digito Leandro, a variável nome recebe o valor Leandro. Tá? Então aqui está falando que como é algoritmo, está falando que é representação para entrada de qualquer fonte de dados externa, né? Teclado, mouse, arquivo, banco de dados, porque o algoritmo propriamente dito ele não vai rodar, né? É só para a pessoa ler e saber o que é que está acontecendo. Quando o usuário informa os dados para o computador, e a gente usa esse lay aqui, né? Então, só lendo de novo as bolinhas das coisas que eu acabei de explicar. E a saída? Assim como eu forneço dado para o computador fornece para mim. E o computador fornece para mim utilizando o imprime. Tá? Então, imprime ou escreve, tem um lugar que vai estar escrito aqui escreve, mas a ideia é a mesma, tá? É que ele vai jogar para mim, através de um dispositivo de saída, o conteúdo da uma variável, do texto, qualquer coisa que eu tenha passado ali para ele. Aí aqui tem alguns exemplos de alguns símbolos especiais, tipo e-comercial, bom? E na verdade aqui o e-comercial não tem esse significado, não é? Eu confundi com outra linguagem aqui. O que concatena mesmo é o mais. Então, tipo assim, a string Leandro mais a string Maia produz Leandro Maia, tá? É que tem linguagem que isso daqui é um operador de concatenar, mas esquece isso. Aqui está falando que palavras e frases podem ser impressas entre aspas. Isso aqui devia ser um i mesmo, não é comercial. Depois eu vou alterar isso aqui. Para poder imprimir o valor de uma variável, basta inserir a variável na função, né? Tipo assim, ó. Tem exemplo aqui para frente. Isso aqui imprime nome. Então ele vai imprimir o conteúdo da variável nome. E aqui para juntar duas coisas, igual eu acabei de falar, tipo, isso aqui vai produzir Leandro Maia. Tá desse jeito aqui. Ele vai imprimir esse coladinho com esse aqui. Exemplo, né? Então, variável número do tipo inteiro, vai ler o número que eu digitei, pegar o número que eu digitei, multiplicar por 2 e guardar na variável número. Então, se aqui eu cheguei e digitei 9, por exemplo, na hora que chegar nessa linha, ele vai fazer 9 vezes 2, 18, e vai guardar 18 aqui. E aí ele vai imprimir. O dobro é 18.
Tá bom? É isso aqui que ele vai fazer. Vamos lá, funções. A gente está quase acabando, mas ainda falta um pouquinho aqui. Vamos lá. Lembrando que se você já estiver cansado, alguma coisa, para, depois você volta, assiste o vídeo. Como eu falei, é uma aula bem densa, mas cheia de conteúdo importante. Então vamos lá. Funções. Implemente um algoritmo que calcule o valor total a ser recebido por um programador. Serão fornecidos o valor de sua hora-aula. Então, poderia ser um professor aqui, né, e tal. Não hora-aula, hora de trabalho. E quantas horas ele trabalhou. Então, aqui seria tipo hora, sei lá, trabalho, tipo assim. Não hora-aula. Então, vamos lá. Exemplo aqui, ó. Início, então eu tenho uma variável chamada horas, do tipo inteiro. Então o cara só pode trabalhar múltiplos de horas, tá? Então, de acordo com esse algoritmo aqui, ele não pode trabalhar 2 horas e meia, por exemplo. Então é só 1, 2, 3, 5, 10, 15, 1000, mas nunca fracionado. O valor da hora e o valor total já são números reais, então significa que ele pode ganhar, sei lá, R$10,50 por hora, R$53,15. Não tem nenhum problema. Então o que ele vai fazer aqui? Ó? Vai ler a quantidade de horas que o cara trabalhou. Então vamos supor que ele chegou aqui e falou, ó, horas. Aí eu fui e digitei 5. Valor da hora. Aí no valor da hora eu digitei, sei lá, 10,50, por exemplo. Então o que ele vai fazer? Vai chegar nesse ponto aqui. Horas tem valor 5, valor da hora tem 10,50. E aí ele vai ter aqui 52,50. Se eu não errei a conta, né? 5 vezes 10, 50, depois isso, 2,50, tá? Então ele vai ter aqui 52,50. E aí depois ele vai imprimir 52,50. Então, exemplozinho de um algoritmo que ele pediu aqui para calcular o tanto que o cara vai receber, baseado no número de horas que ele trabalhou e no valor da hora dele. E o fluxograma? Aqui eu dei exemplos de algoritmos, né? Isso aqui tudo que passou é exemplo de algoritmo. E fluxograma? Representação gráfica do programa onde suas etapas e ações são representadas por formas geométricas. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes, através de desenho. Tá? Então vamos lá, principais características. Fácil interpretação. Então o algoritmo ele já era no nível de abstração que qualquer pessoa poderia entender. Agora é mais fácil de entender ainda, porque a pessoa vai ver símbolos, vai ver formas geométricas e vai ver setas. Então ela vai seguir as setas e saber o que é que está acontecendo. Tá? Então ela não precisa nem interpretar palavras tipo se ou palavras enquanto, nada disso. Ela bate o olho na figura e ela entende o que está acontecendo. Oferece um nível de abstração intermediário. Bom? Então não é tão abstrato quanto a linguagem natural e também não é tão específico quanto o algoritmo, tá? Ou a linguagem de programação. Mais preciso que uma descrição narrativa, né? Tipo, linguagem natural, igual eu acabei de falar, você pedindo para a pessoa fazer tal coisa. E menos preciso que o algoritmo, tá? Então, na verdade, essas duas bolinhas aqui, só o texto do que eu tinha falado aqui antes. E vamos lá. O que um mapeia no outro? Início e fim eu tenho dois símbolos especiais, são esses retângulos aqui, ó, com os cantos arredondados. Então, esse carinha aqui e esse carinha aqui marcam o início e o fim. Qual que é a ordem com que eu vou executando as coisas?
na ordem das setas. Tá? Igual aqui era uma linha debaixo da outra, aqui é no sentido da seta. E os meus comandos, eles são representados dentro de um retângulo. Então, o retângulo marca um bloco de comandos. Tá? Essa que é a ideia. Então, aqui, ó, não significa que eu tenha um comando, não. Eu posso ter 1, 2, 3, 10 comandos. Então, esse retângulo aqui é um bloco de comandos que, em geral, tenha um significado, né? Para fazer uma determinada ação. Então, vamos lá. Variável. Declarar uma variável é uma ação, tá? É um comando. Então, é comum que eu tenha um bloco, tá, de comando associado com a criação de variáveis. Então, aqui eu tenho as variáveis x e y do tipo inteiro e a variável nome do tipo string. Então, existe um bloco de comandos que faz isso. Tranquilo? Vamos lá. E para executar as coisas? Então, essa sequência aqui, ó, eu posso colocar num outro bloquinho, que é um bloco de atribuição. Então, aqui eu tenho um bloco de declaração das variáveis e aqui eu tenho um bloco de atribuição. Então, observe que aqui no meu desenho eu tenho um retângulo para as variáveis e eu tenho um retângulo para as atribuições. Então, não precisa ter um comando por retângulo. Tá? Você coloca num bloco aquela sequência de comandos que fazem sentido estar juntos. Tá? Então, se eu tivesse que dar um nome aqui, ó, declaração e atribuição. Observe que com uma única palavra eu consigo dizer exatamente o que esse bloco aqui está fazendo. Então, continuando aqui. Funções de entrada dos dados. Eu não usava o layer, então para eu poder ler alguma coisa do usuário, eu utilizo esse paralelogramo aqui. Então, cadê o negócio de... Eu utilizo esse carinha aqui, ó, esse paralelogramo. Então, o que ele está fazendo aqui quando eu vejo esse símbolo? Ele está lendo o dado do usuário, do disco, do banco, o que for, né? Lembrando que isso aqui é um fluxograma, e está guardando essa variável nome aqui. Precisa ter um único? Não. Tá? Então, você pode ter um negócio desse assim, sei lá, nome, idade, CPF e tudo. E aí, o que aquele bloco significa? Entrada dos dados do usuário, por exemplo. Tá? Então, a ideia é que o meu bloquinho ele faça um conjunto de coisas e juntos ele tenha um significado. Então, aqui, declaração das variáveis. Beleza? Então, é mais ou menos essa daqui a ideia, tá? Então, o meu layer em fluxograma, ele vira um paralelogramo. E a escrita? A escrita é essa forma geométrica aqui que eu não sei se tem nome. Porque ela é parte um retângulo aqui, aí ela tem os cantos arredondados aqui desse lado, e desse lado ela tem um triângulo ou um pedaço de um losango, né? Caso eu assuma que o losango tá parte dele aqui no retângulo. Então, essa forma geométrica aqui, ó. Essa forma geométrica representa a saída equivalente ao comando imprime. Então, olha, o que eu quero imprimir? Olá e o nome que o cara digitou aqui. Ó. Então, se eu cheguei e digitei Leandro aqui, aqui vai ser impresso Olá, Leandro. Então, no fluxograma, o cara bate o olho e vira e fala assim, olha, declaração
das variáveis. Aí aqui, leitura dos dados. E aqui, informação do usuário. Tipo isso. Bom, qual que é a sequência? Sempre no sentido da seta. Parece até... Nem sei se precisava desse slide aqui, mas é tão óbvio. Mas a ideia aqui é no sentido da seta. Eu vou lendo o meu fluxograma e seguindo as setas. Então, eu começo sempre do início e vou seguindo a seta para ver o que acontece. Bom? Exemplo. Faça um fluxograma que calcule o valor total a ser recebido por um programador. Serão fornecidos o valor de sua hora-aula e quantas horas ele trabalhou. O mesmo problema do outro. Inclusive com o mesmo erro aqui. Ó, tá? Olha só. Início, declara as variáveis, lê o número de... Observa aqui, ó, tá vendo? Não precisa de um paralelogramo para cada um. Já está subentendido aqui, ó, que eu vou ler as horas e o valor das horas. Claro que são dois comandos distintos, mas a pessoa não precisa saber disso, ele não precisa desse nível de detalhamento. Ele já sabe que, olha, aqui eu vou ler as informações do usuário. Aqui ele vai fazer o cálculo e aqui ele vai fornecer o valor total que o cara tem para receber. Então, é um exemplo aqui de um fluxograma. E o seguinte, nosso primeiro conjunto de exercícios para serem feitos. São 3 exercícios muito simples para a gente começar a dar aqui nossos primeiros passos com programação. Primeiro, sobre o software, tá? Que eu falei que não tem software obrigatório. Eu gosto de fazer as coisas e ver ficando colorido, ficando bonitinho e tudo, diferente daqui, ó, que tá tudo preto. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma descrição de uma linguagem para ser utilizada no software Notepad++. Vou colocar aqui, ó. Notepad++. É obrigatório? Não. Mas se você quiser ver colorido, é interessante que você utilize esse software com a descrição da linguagem. Tá? No GitHub, eu vou mostrar agora para vocês, e também no Classroom já está lá o link, para quem é aluno meu. Para quem não é, não tem problema, está aqui no GitHub. Se você acessar meu GitHub aqui, ó, é o maia/caltech, dentro de IP, dentro de extras, existe um documento chamado Como Ver o Código Colorido. Eu coloquei aqui o passo a passo do que precisa ser feito para você ver o código coloridinho, bonitinho desse jeito aqui, ó. Tá? Então tem aqui um passo a passo. E para isso você vai utilizar esse arquivinho aqui que eu fiz. Então, é ele que faz as coisas ficarem coloridas. É obrigatório? Não. Eu gosto? Gosto. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então se você quiser ver colorido, igual tá aqui, ó. Aqui não tá nada. Então se eu escrevo início, fim, nada acontece. Tá vendo? Não fica colorido. Mas se eu chegar aqui e colocar algoritmos, já fica colorido. Então se eu colocar aqui, ó, por exemplo, string nome, olha para você ver, o string já ficou colorido com sublinhado. Igual a Leandro. Bom? Então depois eu quero usar aqui um layer. Layer nome, sei lá. Ou depois escreva, não sei se escreve. Ou imprime, deixa eu ver se eu coloquei imprime também. Coloquei. Imprime, escreve, eu também coloquei. Nome. Então você vai vendo o seu código ficando colorido, bonitinho. Então eu gosto de fazer assim. Não é obrigatório, faz quem quiser. Eu acho legal. Quem quiser seguir os passos, só instalar o Notepad++, baixar esse arquivo e seguir
as explicações desse arquivo aqui, ó, como ver o código colorido, beleza? E fazer esses 3 exercícios aqui, ó. Então, só para a gente começar aqui, ó. Faça um programa que leia e imprima o nome, idade e sexo do usuário. Então, a primeira coisa que você vai pensar, idade é inteiro? Então, eu vou aceitar que o cara digite 2,3 anos. Eu não sei se você precisa disso. Então, você pode colocar a idade do cara inteiro. Nome só faz sentido string. E sexo? Depende do que é que você quer colocar. Entendeu? O programa é seu. Então, se você quiser que o cara vai especificar o sexo dele através de uma letra, então vamos supor, sei lá, H para homem, M para mulher, entendeu? Ou se você quiser colocar outras opções, quiser utilizar número, entendeu? Sei lá, 1 representa homem, 2 representa mulher e por aí vai, à vontade. Tá? Então, na minha sugestão de solução, eu acho que eu coloquei H de homem, M de mulher e pronto. Tá? Então, é para a gente começar, né, para discutir coisas aqui. Segundo, faça um programa que leia o nome de um aluno e sua nota de 3 provas. Em seguida, imprima o nome do aluno junto com a média das notas. Então, olha só, nome, string, né? E a nota do cara, será que o cara só tira total? Acho que não, né? Então, é possível que essa nota do cara seja fracionada de alguma forma e que não seja fracionada apenas em números inteiros. Então, vamos supor que a prova vale 10 e o cara tira 2,5 ou tira 9,2. Então, talvez o tipo mais adequado seja real. Agora, a minha prova ela é de múltipla escolha e cada questão vale 1 ponto e o cara ou acertou ou errou. Então, nesse caso, a sua nota ela pode ser inteira. Tá? Então, isso é com você. E aí, em seguida, a média. Né? Se são 3 provas, soma as 3 e divide por 3. Terceiro, faça um algoritmo que leia o numerador, aqui tinha que ter um R. Engraçado que eu podia jurar que eu já tinha corrigido isso. Hein? Eu acho que eu corrigi e não atualizei no Git. Deve ser isso. Com certeza que isso aqui já estava corrigido. Mas, enfim. Faça um algoritmo que leia o numerador e o denominador de uma fração e transforme em um número decimal. Isso daqui tem um truque que eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, que tem a ver com divisão inteira e divisão real. Mas basicamente a ideia aqui é que é o seguinte, um número inteiro dividido por um número inteiro só produz números inteiros. Então, se você divide 5 por 2, não dá 2,5, dá 2. Se você divide 10 por 3, não dá 3,33333, dá 3. Tá? Então, é só ficar atento nessa dica que você consegue fazer esse exercício. Tá bom? Então, assim, é quase certo que eu já passei mais de hora aqui, sei lá, 1h30, não sei quanto tempo tem que eu estou gravando isso aqui. Mas só para frisar, foi uma aula densa, cheia de coisas novas. Como eu disse, nenhum salto é tão grande quanto o da primeira aula, porque você parte do zero para alguma coisa. E a ideia é que nas próximas aulas a gente vá aprendendo outros conceitos, fazendo outras coisas e que ela seja bem incremental. Então, não deixe para assistir a aula 3 se você não assistiu a aula 2. Então, não deixe para assistir a aula 5 se você não assistiu a 4, a 3, a 2, a 1 e por aí vai. Tá? Porque aqui uma coisa vai depender da outra coisa que você assistiu ou deveria ter assistido da aula anterior. Ou então, assim, não pule. Por isso que eu dei os avisos aqui na nossa primeira aula e pretendo não fazê-lo mais nos outros vídeos, porque não é necessário e porque eu acredito e espero
que você assista às aulas em ordem crescente de aula, vamos dizer assim, né? Aula 1, antes da 2, antes da 3 e por aí vai. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa não ficou ok, se você tem críticas, por favor, me deixe saber para que eu possa melhorar para as próximas aulas e que com isso as aulas fiquem mais interessantes. Tranquilo? Então é isso, beleza? Vou encerrar a gravação agora e até a próxima aula.